Oi pessoal, boa noite. Hoje a gente vai começar, hoje é o segundo dia dessa jornada de leitura comentada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Ontem nós conversamos sobre o capítulo 1, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 desse livro. No capítulo 1, ele começa a sentir o problema dele, né? Ele começa a se angustiar. Então, o primeiro capítulo é o capítulo do dilema. Ele começa a sentir o dilema dele. Vocês estão me ouvindo bem? A conexão tá boa? Eu tô com um problema na internet, eu não sei como é que se tá travando, como é que tá para vocês? Tem como vocês me darem um ok? Então vamos lá. Alguém aqui, algum de vocês estava na live de ontem, participou da live de ontem? Eu acho que tem algumas pessoas que são novas aqui. Eu estou fazendo uma jornada de autoconhecimento. Eu iniciei essa jornada com o livro Cavaleiro Preso na Armadura. Cadu, boa noite, Cadu. Ontem o Cadu participou dessa live. Ele assistiu a live de ontem. Então a gente está trabalhando uma jornada de autoconhecimento. E aí eu vou usar alguns livros que trazem essa questão do autoconhecimento, livros que têm uma profundidade. E esse livro Cavaleiro Preso na Armadura, ele tem uma linguagem, para quem já leu ou para quem está lendo, algumas pessoas eu enviei o livro em PDF. Ele traz uma linguagem infantil, a leitura dele, a escrita dele é em forma de fábula, mas ao mesmo tempo que ela é infantil, ela é profunda. Então ela tem até uma semelhança com o Pequeno Príncipe, com esses livros que têm uma pegada infantil, mas ao mesmo tempo eles têm um conteúdo muito profundo. E esse livro tem essa característica. A gente começa a ler, parece que tem uma infantilidade na linguagem, mas ele tem um conteúdo muito metafórico, ele fala por muitas metáforas. E hoje eu estava até pensando em resumir, tentar trazer um resumo para hoje, ao invés de ler trecho por trecho. Mas à medida que eu comecei a ler os trechos, eu fui vendo que cada trecho tem uma metáfora diferente, traz uma metáfora diferente, que é importante para quem quer entender, se entender também, para quem está buscando esse processo assim, de desconstruir a sua própria armadura. Todos nós construímos alguma armadura nas nossas vidas. Uma armadura que está relacionada à imagem que nós queremos passar para as pessoas, a imagem que nós lutamos para passar para os outros, né? Às vezes é uma imagem de bom profissional, às vezes é uma imagem de boa esposa, bom marido, ou de uma pessoa íntegra, né? Mas chega um ponto que essa imagem, se apegar demais a essa imagem, traz um sentimento assim de limitação. Você fica limitado a um papel que você constrói em torno de si mesmo. E aí hoje a gente vai para o capítulo 2 desse livro. Para quem está aí, não participou da live de ontem, né? Talvez esteja meio perdido, sem entender, né? Então hoje a gente vai falar do capítulo 2. Eu já comecei falando aqui hoje que a live de ontem, né? Foi o primeiro capítulo. É quando o cavaleiro ele se dá conta de que a armadura estava colada nele, né? Ele construiu uma imagem de bom cavaleiro, né? Ele era o cavaleiro gentil, bondoso, e chegou a um ponto que ele não sabia ser outra coisa senão cavaleiro. Então o primeiro capítulo traz a angústia, o dilema dele, a necessidade de sair da armadura. O segundo capítulo ele já começa a jornada em busca de uma saída. E a possível saída para ele era encontrar o Merlin. Quem já conhece a história do rei Arthur e o mago Merlin, já tem uma noção da figura que esse personagem Merlin, do significado dessa figura, né? O Merlin é um mago, o Merlin é um bruxo que era o conselheiro do rei Arthur. Então ele tinha conselhos muito sábios para o rei Arthur. Ele foi um aliado do rei Arthur durante o império dele, né?
E aí a saída para esse cavaleiro aqui, a forma dele desfazer dessa armadura, soltar dessa armadura, seria encontrando o Merlin. Mas como eu falei aqui, a linguagem do livro é muito metafórica. O Merlin, ele é um bruxo. E a palavra bruxa e bruxo, o significado dela é sábio. Então ele precisava encontrar o sábio. Trazendo essa história para a nossa vida pessoal, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, nós precisamos encontrar o nosso sábio interior. As mulheres precisam encontrar a sua sábia, a sua bruxa, né? Bruxa e bruxo significam sábio. Então, nessa etapa esse início da jornada dele, do cavaleiro, é em busca de Merlin, em busca do sábio. Então, essa fazendo paralelo com a nossa vida, é a busca do nosso sábio, da nossa sabedoria interior. Todos nós temos essa sabedoria interior. E ela se manifesta pela intuição. Às vezes a intuição vem e te sopra aquele conselho, aquele olhar que você não tinha percebido. Então agora eu vou ler sobre essa segunda parte, que é a busca pelo sábio. Então, na floresta de Merlin. Estou vendo algumas pessoas entrando, sejam bem-vindos. Então aqui, recapitulando, agora ele começa a jornada, né? A jornada da cura dele, da cura pessoal. Então ele começa a busca pelo Merlin. Então esse capítulo chama Na Floresta de Merlin. Não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas para procurar, mas apenas um Merlin. Então o pobre cavaleiro cavalgou e cavalgou dia após dia, noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Eu vou pulando alguns parágrafos e vou ler daqueles que eu acho interessante. Enquanto cavalgava na floresta sozinho, ele percebeu que desconhecia tantas coisas. Eu comentei aqui, gente, para as pessoas que estão entrando agora, que hoje eu tinha pensado em trazer um resumo do capítulo 2, mas à medida que eu fui lendo, tentando resumir, eu fui vendo que cada parágrafo ele tem uma riqueza muito grande. Esse parágrafo aqui, por exemplo, olha, ele começa a cavalgar dia e noite em busca do Merlin. Então, a primeira etapa foi a angústia, ele sentiu a angústia, sentiu a necessidade de mudar. A segunda etapa é a busca pela cura. Essa busca pela cura, esse início já fala, ele caminha dia e noite, dia e noite. Isso quer dizer que não é um processo rápido. É um processo assim de um passo de cada vez, uma mudança de cada vez. Então aqui, enquanto ele cavalgava na floresta, ele percebeu que desconhecia muitas coisas. Quando nós estamos focados num objetivo, a gente se torna meio cego para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É como se a gente tivesse uma viseira, a gente só olha para frente, tem vários outros nuances, várias outras formas de vida acontecendo ao nosso redor e a gente não percebe. Então, nesse momento, cavalgando na floresta, entrando no universo mais profundo dele, ele percebe que existiam muitas coisas que ele não conhecia. E ele sempre imaginou muito sabido. Às vezes a gente deixa o ego dominar e o nosso ego acha que sabe. Então, olha só, ele sempre se imaginava muito sabido, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. Essa floresta que o livro fala, como a gente está fazendo um paralelo com o nosso mundo interior, com a nossa psique, com a nossa alma, essa floresta se trata do nosso universo interior, do nosso mundo interno. Então ele se achava muito sabido para sobreviver no mundo externo, mas quando ele começa a entrar nas profundezas dele mesmo, ele começa a entender que ele não sabe nada de si mesmo. E aí muitas pessoas, elas evitam esse confronto com elas mesmas, elas passam a vida inteira evitando esse confronto. Sabe aquelas pessoas que não suportam estar sozinhas, que o silêncio para elas é uma tortura, que até esse período de isolamento, para algumas pessoas, ele vai ser um período de tortura, porque essas pessoas têm uma dificuldade de entrar no mundo interno delas, de escutar a voz interior. Medeiros, boa noite. E aí,
ele começa esse processo de olhar para dentro. Ele que se imaginava muito sabido, né? Às vezes você é um bom engenheiro, um bom advogado, uma boa cabeleireira, mas quando você começa a buscar fazer perguntas internas, você percebe que sabe muito pouco de si mesmo. E aí, relutante, ele admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar quais eram os frutos venenosos dos frutos comestíveis. Essa parte é outra parte também que a gente faz um paralelo, uma metáfora com a nossa vida. Quando nós estamos cegos, quando a gente está protegido por uma armadura, né? A gente costuma não saber o que é nocivo, o que é que nos faz mal e o que é que nos faz bem. Sabe aquelas pessoas que convivem com relacionamentos tóxicos, o marido é tóxico, ou tem um familiar que é tóxico, um amigo que é tóxico, e essa pessoa só se dá conta depois que internamente ela já está toda desestruturada. Depois que ela já sofreu por muitos e muitos tempos, ela se dá conta de que aquela pessoa era tóxica na vida dela. Por que isso? Porque essa pessoa ela estava em algum tipo de armadura, ela estava sobre algum tipo de construção a respeito dela. Então, essa parte, por isso que eu falo que esse livro, cada frase dele é uma metáfora ao nosso mundo interior. Então ele não sabia, quando ele começa a entrar no mundo interno dele, ele começa a entender que ele não sabia o que era nocivo, quais eram os frutos saudáveis e quais eram os frutos venenosos. Então isso é um paralelo com a nossa vida externa. Às vezes a gente lida com situações que nos fazem mal, ambientes de trabalho que nos fazem mal e a gente não se dá conta disso, pessoas que nos fazem mal, que são tóxicas e a gente não se dá conta. A gente trabalha com coisas que vão ali drenando a nossa energia, nos abalando e a gente não percebe que aquilo está ali puxando a nossa energia todos os dias. Então, essa parte traz essa reflexão de não sabermos o que é venenoso e o que é tóxico, o que é saudável e o que é tóxico para a gente mesmo. Me falem aí, se já teve alguma situação na vida de vocês que vocês perceberam que estava fazendo mal muito tempo depois que passou bastante tempo, vocês foram perceber que viveram uma situação que era adoecedora. Um trabalho, uma pessoa que te adoecia, um curso que não fazia sentido para você, mas que naquele momento você não conseguia perceber. Então, esse é o paralelo desse texto, de não identificar o que te nutre internamente, o que te traz saúde mental, saúde emocional e o que tira a sua saúde, o que tira a sua energia de vida. Então, minha gata caiu aqui, gente. Pandora. Então, eu tenho 2 gatos aqui, eles são muito, muito bagunceiros. E aí, ele relutante, ele admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar quais eram os frutos venenosos dos frutos comestíveis. Vocês estão ouvindo bem? Está ficando claro para vocês? Então, por isso, comer era um jogo de roleta russa. Então, essa é uma parte que eu acho muito interessante. Outra coisa, enquanto o cavaleiro caminhava, ele mal sabia distinguir onde era norte, onde era sul. Essa cegueira mental, essa cegueira interior, que você está caminhando e não sabe para onde está indo. Muitas pessoas, eu falei disso ontem, elas entram no modo automático. Elas estão apenas caminhando, mas elas não têm uma direção certa. Por isso que existe um momento na vida que a gente tem que parar, analisar nossas escolhas, observar nossas escolhas e saber que se a gente está no caminho certo ou se a gente está caminhando por caminhar. Então, depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado, embora tivesse percorrido muitas léguas. O cavaleiro ainda não havia encontrado Merlin. O que fazia sentir-se pior era o fato de nem saber a distância que ele já tinha percorrido. Então, certa manhã, quando ele acordou sentindo-se mais fraco que de costume, com uma sensação estranha, foi nessa manhã que ele encontrou Merlin.
O cavaleiro reconheceu o mago imediatamente. Estou vendo que muitas pessoas estão entrando agora e talvez estejam meio descontextualizado, né? A gente está fazendo uma leitura comentada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Ontem nós falamos do capítulo 1. No capítulo 1, o cavaleiro identifica o dilema dele, que era a armadura estava colada nele. E hoje a gente está falando do capítulo 2, que é o início da jornada, quando ele começa a buscar o processo de cura. Esse livro, gente, ele tem uma linguagem infantil, muito parecida com aquele livro O Pequeno Príncipe. Ele tem uma linguagem infantil, mas ao mesmo tempo é uma linguagem profunda e muito metafórica. Então, cada parágrafo desse livro é uma metáfora. E agora a gente está falando sobre a procura dele por Merlin. Ele descobriu que a única pessoa que podia ajudar ele a romper a armadura, a sair da armadura, era o Merlin, o Mago Merlin. O Mago Merlin também é um personagem que aparece muito na história do rei Arthur. E o Merlin era um conselheiro do rei Arthur. O Merlin, ele era um bruxo, gente, na lenda do rei Arthur. E bruxo, o significado de bruxa e de bruxo é sábio. Nesse livro, essa associação do Merlin é a questão do seu sábio interior. Então, o cavaleiro, quando ele descobre que a armadura que ele construiu ao redor dele não soltava mais, a saída era procurar o sábio. Então, o Merlin, ele aparece como a figura desse sábio interior. E esse sábio interior é a nossa voz interior. É quando a gente silencia o mundo externo e começa a buscar as respostas dentro da gente. Então, nesse ponto aqui, o que fala? Quando ele estava fraco, ele caminhou dias e dias e dias, e no momento que ele estava fraco, é o momento que ele encontra o Merlin. Primeiro, essa questão da caminhada por dias, por muitos dias, por ele não saber quanto tempo ele caminhou. Ela faz uma associação com a nossa busca pessoal. Quando as pessoas sentem um desconforto, quando elas sentem um incômodo e querem buscar uma mudança, quando elas querem buscar o autoconhecimento, isso não é um processo rápido. Então é um processo assim que você vai caminhar, você vai percorrer um trajeto, você vai fazer uma jornada para conseguir fazer essa transformação pessoal. Então, quando ele estava cansado, ele encontra o Merlin. O que é essa questão do cansaço? Qual é a associação do cansaço? Quando nós estamos cansados, né, esse cansaço mental, esse cansaço psicológico, é um momento que o nosso ego diminui e aí dá oportunidade para o eu verdadeiro aparecer. A gente precisa saber diferenciar ego de eu. O ego é aquilo que a gente acha que é. O eu é a nossa essência. Então a gente vive a maioria do nosso tempo sendo dominado pelo ego, que é por aquilo que a ideia que a gente construiu ao nosso respeito, a ideia do que é a nossa personalidade, os rótulos que nós construímos em torno de nós mesmos. Isso é ego. Agora, o seu eu verdadeiro, isso você acessa quando o ego diminui. Então é quando ele está cansado, é quando ele está vulnerável, que o eu verdadeiro, que o sábio que existe dentro dele aparece. Então o cavaleiro reconheceu imediatamente o mago. Ele estava sentado debaixo de uma árvore trajando um longo manto. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele e havia pássaros empoleirados sobre seus ombros e braços. O cavaleiro balançou a cabeça melancolicamente de um lado para o outro e a armadura rangia com o movimento. E ele pensava como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente e para ele era tão difícil. Por que para os animais era fácil, para ele era difícil? Porque os animais eles representam a inocência, a ausência de ego. E o cavaleiro ele era a representação do ego, a armadura era a representação do ego. Por isso que para os animais era mais fácil acessar o sábio, encontrar o sábio, do que uma pessoa que está dominada pelo ego. Então o cavaleiro desmontou o cavalo e aí ele disse ao Merlin: estive procurando por você, há meses que estou perdido. E aí o Merlin responde para ele: olha, toda a sua vida você esteve me procurando.
Então, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Eu não consigo acompanhar aqui todos os comentários. Quando a gente começa a falar desses assuntos assim mais metafóricos, talvez seja um pouquinho complicado de entender. Então, se tiver ok, se estiver dando para entender, me falem aí. E aí o Merlin fala para ele, lembrando que o Merlin é a representação do nosso sábio interior, da nossa sábia interior. E aí o Merlin disse, toda a vida você esteve me procurando. Então toda a nossa vida nós estamos procurando por essa sabedoria interna. O cavaleiro enrijeceu e disse, não vim de tão longe para ser insultado. E olha a resposta do Merlin para ele. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto. Olha como que esse livro, é por isso que eu falo que esse livro ele é profundo do início ao fim. Porque ele toca nas nossas fragilidades, né? Talvez você sempre tenha considerado a verdade um insulto. O nosso ego, ele não tolera a verdade. Vocês percebem quando as pessoas começam a nos dizer coisas e a gente começa a criar aquela ideia de vitimismo, de mania de perseguição? Então, essa parte traz isso, né? Da gente não conseguir tolerar a verdade, da gente não conseguir escutar as nossas próprias angústias, né? E quando alguém toca na nossa ferida, a gente acha que o outro é arrogante, que o outro é mau, que o outro é perverso, mas raramente reconhecemos a nossa dificuldade de lidar com a verdade, com as nossas fragilidades. Então o cavaleiro não ficou feliz com esse comentário, é aquela coisa de mais uma verdade que ele tinha que lidar, mas estava fraco demais, com fome e sede para ir embora. E aí o Merlin responde para ele, você é um felizardo, está fraco demais para fugir. E aí o cavaleiro pergunta para ele, o que você quer dizer com isso? E olha a resposta do Merlin. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer em algum lugar, ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. Então, quando você quer aprender, quando você quer se reconstruir, quando você quer buscar a sua transformação pessoal, não é fugindo, não é negando os seus defeitos, não é negando as suas angústias, é confrontando as suas angústias. E é quando nós estamos fracos demais para fugir que a gente se torna mais, que a gente pode acessar mais esse conteúdo interno. E aí o cavaleiro disse para ele, ficarei aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar dessa armadura. E aí o Merlin disse para ele, quando você aprender isso, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. Mais uma frase que é metafórica e muito profunda. Quando você aprender a tirar a sua armadura, vocês já pararam para pensar qual é a armadura de vocês? Vocês conseguem identificar isso? Me respondam aí, vocês conseguem identificar? Quando você... Então, eu vou falar a frase do Merlin e vocês tentam trazer ela para a vida pessoal de vocês. Quando você aprender a se livrar da sua armadura, nunca mais precisará sair andando em todas as direções. Olha a beleza e a profundidade disso. Quando você conseguir retirar a sua armadura, você não precisará sair andando em todas as direções, porque você sabe qual é a sua direção. Por isso que eu acho que esse livro tem uma beleza e uma profundidade muito grande, porque ele fala das nossas angústias, mas de uma maneira leve, através de uma historinha. E o cavaleiro estava muito cansado para questionar isso. De algum modo sentiu-se confortado e pegou no sono prontamente. Quando acordou, viu que Merlin e os animais estavam à sua volta. Tentou sentar, mas estava sem forças. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado que continha um líquido de cor estranha. E aí, desconfiado, ele perguntou, o que é isso?
olhando com suspeita. E aí o Merlin disse para ele: você é tão medroso? É claro, é por isso que você veste essa armadura. Vocês percebem que qual é a razão de vestirmos as nossas armaduras? Todas as armaduras que criamos, elas giram em torno dos nossos medos. A gente cria barreiras, a gente cria proteções do mundo por causa dos medos que nós temos. Quais são os principais medos que nós enfrentamos? Primeiro, o medo da rejeição. A gente passa a vida inteira fugindo da rejeição. A gente passa a vida inteira buscando o amor. Quando a gente nasce, o amor ele é uma forma de sobrevivência. A gente precisa ser amado pelos nossos pais, principalmente pela nossa mãe, para a gente sobreviver. Porque são eles que irão nos sustentar, nos alimentar no período que nós somos vulneráveis. E aí a gente vai passando a vida inteira buscando esse amor dos outros, que no início da vida ele era uma questão de sobrevivência, mas depois ele vira uma questão de necessidade pessoal. E aí, as nossas armaduras são construídas em torno dos nossos medos. Primeiro, o medo da rejeição, o medo de não ser amado. E aí, quais barreiras nós construímos em torno do medo de não ser amado? Outro medo muito comum que faz as pessoas criarem barreiras é o medo da escassez. Vocês percebem que muitas pessoas se jogam no trabalho, elas vivem em função do trabalho, porque o trabalho traz subsistência, traz sustento. E aí o medo da escassez é um medo que confronta as pessoas, né? Então algumas armaduras são construídas em torno do medo da escassez, do medo de passar fome, do medo de passar necessidade, do medo de regredir financeiramente. Então olha a beleza disso que o Merlin diz pro cavaleiro. Você é tão medroso, e é claro, é por isso que você veste essa armadura. Quais armaduras vocês estão vestindo para não terem que confrontar com o medo? E aí o cavaleiro, como ele estava com muita sede, o cavaleiro preferiu não contrariar o mago. Ele disse: está bem, eu bebo. Despeje através da viseira. Então o Merlin disse: esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Então ele arrancou um bambu, colocou uma ponta dentro do cálice e enfiou a outra através da armadura para que o cavaleiro pudesse beber. Os primeiros goles que o cavaleiro bebeu pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavaleiro devolveu o cálice ao Merlin e disse: você deveria colocar esse produto à venda, poderia vender jarros dele. O Merlin apenas sorriu e disse... E ele perguntou para o cavaleiro, o cavaleiro perguntou para o Merlin: que bebida é essa? E o Merlin disse: vida. O cavaleiro pergunta: vida? Sim, disse o mago. Não parecia amargo no início? E depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? O cavaleiro concordou. Sim, os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos. E não é? Disse o Merlin. Você espera que eu aceite toda esta pesada armadura? Então, antes de entrar nessa questão da armadura, o líquido que o Merlin estava dando pro cavaleiro era o líquido chamado vida. No primeiro momento, aquele líquido era amargo. Por que no primeiro momento encarar a vida é amarga? No segundo momento, ela começa a parecer mais deliciosa. E no terceiro gole, ela é extremamente saborosa. Olha só, qual a reflexão desse trecho, né? Enquanto a gente não aceita a beleza da vida, quando a gente não consegue encontrar prazer na vida, a gente só enxerga o lado amargo dela. Então a gente fica nesse lugar de reclamar, de achar ruim, de achar que a vida só tem um lado negativo.
E à medida que você consegue aceitar a vida, quando você começa a ver a beleza na vida, você vai conseguindo saborear, você vai conseguindo sentir o sabor. E no terceiro momento, no terceiro gole, quando você aceita completamente a vida, ela se torna extremamente saborosa. Então, se para você, se a sua vida, você não consegue ver prazer, se você não consegue ver sabor, você ainda não está conseguindo aceitar a sua vida. Você ainda não está conseguindo ver beleza na sua vida. Então, o cavaleiro pergunta, mas você espera que eu aceite essa pesada armadura? E aí o Merlin disse, você não nasceu com ela, foi você quem a vestiu. Será que alguma vez você já se perguntou por que você vestiu essa armadura? Então, sabe essa situação, essa armadura, vamos trazer isso para o lado pessoal. A armadura que você construiu em torno de você mesmo. Você não tem que carregar essa armadura toda a vida. Você não tem que carregar essa armadura. Embora você tenha escolhido vestir essa armadura, você também pode escolher se desfazer dela. Então, o Merlin diz exatamente isso. Você não nasceu com ela. Será que alguma vez você já se perguntou por que você vestiu essa armadura? E o cavaleiro disse que eles não estavam acostumados a pensar sobre isso. E o Merlin disse, você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças. E aí, com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro, um de cada vez. Os esquilos subiram até o ombro dele. Essa parte dos esquilos que começam a alimentar o cavaleiro, eu disse aqui que tudo nesse livro ele traz uma linguagem metafórica, principalmente uma linguagem relacionada ao nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente. Nós temos uma mente consciente e uma mente inconsciente. Muitos acham que a mente inconsciente ela é a inimiga, né? Acham que o inconsciente só atrapalha. Mas dentro da nossa mente existe uma riqueza de conteúdo, de potencial, de habilidades que a gente só acessa quando a gente se permite vivenciar esse processo de autoconhecimento. E aí, essas figuras aqui do Merlin, dos animais, eles tratam de figuras do nosso inconsciente, das nossas vozes inconscientes. E aí, nesse trecho aqui, o cavaleiro estava com fome, com sede e enfraquecido. Quem estava enfraquecido era o ego. Eu falei aqui no início dessa live sobre a diferença do ego e do nosso eu verdadeiro. O ego é aquela ideia que a gente é o que a gente acha que é. Se eu perguntar para cada um de vocês, você falar, Lohane, quem é você? Como você é? Todas as respostas que você me trouxer são respostas que você está dizendo do seu ego. Aquilo que a gente acha que é a nossa personalidade, na realidade é o nosso ego. O nosso eu, ele é mais profundo. O nosso eu, ele fica um pouco, ele é mais difícil de acessar. O eu verdadeiro, a sua essência é mais difícil, porque nós nos apegamos ao ego, à ideia do ego. E aí, quando a gente começa a acessar esse eu verdadeiro, a gente começa a identificar outras faces de nós mesmos. E aí, nessa parte aqui do mago, o mago, o significado de mago é sábio, né? É um bruxo, é sábio. E os animais, eles se referem a conteúdos inconscientes, a conteúdos internos. Então, nesse momento de fraqueza, nesse momento que o ego começa a desaparecer, ele começa a ser nutrido internamente. Ele começa a se nutrir, ele começa a criar forças internas, ele se alimenta internamente. Então, esses animais que alimentam ele nesse trecho do livro estão nos falando desse nutrir interno. E aí eles começam a alimentar ele. Os animais alimentavam o cavaleiro regularmente e Merlin lhe dava largas taças de vida para beber através do canudo. Lentamente o cavaleiro foi adquirindo forças e suas esperanças começaram a se renovar.
Todos os dias ele fazia a mesma pergunta para o Merlin: quando vou sair dessa armadura? E todos os dias o Merlin lhe respondia: paciência, faz muito tempo que você a usa, não dá para se livrar dela da noite para o dia. Eu bato muito nessa tecla, gente. Isso aqui que é essa resposta do Merlin, né? Paciência, faz muito tempo que você não a usa, não dá para se livrar dela da noite para o dia. Uma vez eu estava atendendo uma paciente no consultório e aí ela me disse assim, ela falou: Marcília, eu vejo você com esse jeito tão calmo, a sua forma de falar é tão calma, você parece tão equilibrada que eu me sinto angustiada. Para mim parece inatingível chegar ao patamar que você está. Eu não me considero, eu não considero que eu seja num patamar de equilíbrio tão grande assim. Mas no caso dela, ela estava se comparando, porque por alguma forma o meu jeito de falar, o meu jeito trazia para ela um ideal do que era calma, do que era equilíbrio. O meu processo de autoconhecimento, o meu processo de busca, né, desse eu interior, ele começou há muito tempo, né? Ele é resultado de terapia, resultado de grupos terapêuticos que eu participei, livros que eu li, imersões que eu participei. Então ele não foi um processo assim que eu acordei num dia e eu estava me conhecendo melhor, eu estava sabendo quais são as situações na minha vida que me nutrem, que me dão energia, e quais são as situações que tiram minha energia, que me adoecem. Isso não foi um processo que eu acordei e eu estava me sentindo melhor, me sentindo mais em conexão comigo mesma. Foi um processo de anos e anos e anos. Primeiro eu estudei psicologia, fiz acompanhamento psicológico, ainda faço acompanhamento quinzenal, participo de grupos terapêuticos, participo de imersões voltadas para autoconhecimento, leio vários livros de autoconhecimento. É claro que os livros de psicologia também ajudam. Então foi um processo de estudo. Não estou querendo desanimar vocês com isso, eu só estou querendo dizer que às vezes a gente chega com uma angústia até um profissional, até um psicólogo, a um terapeuta, a gente chega com uma angústia, a gente quer que essa angústia se resolva muito rápido. E ontem eu falei disso, que esse processo de autoconhecimento, ele é semelhante a, imagine uma cebola, né? Vocês vão tirando camadas, primeiro você vai tirando as camadas externas. Até você chegar no eu, no centro, você foi tirando algumas camadas, tirando algumas barreiras, algumas armaduras que você construiu. Esse livro fala de uma armadura, mas eu acredito que a gente tem diversas armaduras. E é nesse processo de terapia, de autoconhecimento, que você vai descobrindo quais são as suas armaduras. E aí o Merlin fala para ele: paciência. Repetindo aqui, né? O cavaleiro pergunta para o Merlin: quando eu vou sair dessa armadura? Quando eu vou conseguir tirar essa armadura? E o Merlin responde para ele: paciência. Faz muito tempo que você a usa. Não dá para se livrar dela da noite para o dia. Então, desconstruir a sua armadura vai ser um processo gradativo, não vai ser um processo rápido. Mas é claro que à medida que você vai tirando, voltando no exemplo da cebola, à medida que você tira uma camada, você vai se sentindo mais conectado com quem você, com seu eu verdadeiro. Então, certa noite, os animais e o cavaleiro ouviam o mago tocar no seu alaúde os últimos sucessos. Alaúde é um instrumento musical, gente. Então, após aguardar que Merlin terminar de tocar, ouça essa dos tempos de antigamente, a canção que o Merlin estava cantando, ouça essa dos tempos de antigamente, quando os cavaleiros eram corajosos e as donzelas insensíveis. O cavaleiro fez uma pergunta que estava latejando em sua mente. Quem foi realmente o mestre do rei Arthur? E aí o Merlin responde que ele foi o professor de rei Arthur. E aí o cavaleiro pergunta: mas como é possível você ainda estar vivo se o rei Arthur viveu há séculos?
E aí o Merlin responde para ele: quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa. Eu já falei aqui que o Merlin, ele representa uma figura inconsciente, né? E o nosso inconsciente, ele é atemporal. No nosso inconsciente não existe passado, presente e não existe futuro. A nossa mente inconsciente, ela é atemporal. Por isso que muitas vezes tem pessoas que sofrem um trauma na infância, elas não se lembram do trauma, mas aí quando acontece uma situação semelhante àquele trauma, sem ter consciência, sem lembrar do que aconteceu no passado, a pessoa reage emocionalmente da mesma forma. Eu vou tentar dar um exemplo para ser mais claro. Vamos imaginar que uma pessoa... Eu fiz uma live sobre sexualidade saudável com Rafa Dourado e a gente falou disso. Uma pessoa sofre um abuso na infância, mas por uma questão de sobrevivência psicológica, a mente deleta aquela informação. Então a pessoa não se lembra que sofreu um abuso. Mas aí aparece alguém na vida dela que olha para ela exatamente como o abusador olhava. E aí quando ela vê aquela pessoa com um olhar semelhante ao do abusador, ela tem a mesma reação que ela tinha com o abusador. Então isso é um exemplo de que a mente inconsciente, ela reage no presente, a mente emocional, ela reage no presente da mesma forma que ela reagiu no passado. E é também outro exemplo de que a nossa mente inconsciente, ela é atemporal, ela não existe, no nosso inconsciente não existe passado, presente e futuro. E aí o Merlin responde, volto a falar que o Merlin representa uma figura inconsciente, é o nosso sábio ou sábia interior, no caso das mulheres, né? Ele representa essa sabedoria interior, e essa sabedoria, ela é atemporal, não existe passado, não existe presente nem futuro, é uma sabedoria intuitiva. Então Merlin disse, quando você está conectado à fonte, né, a nossa fonte que se encontra no inconsciente, e aí o cavaleiro pergunta, o que é essa fonte? E o Merlin responde, é o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. E o cavaleiro disse, não compreendo. O Merlin responde, você não compreende porque tenta compreender com a mente e a mente é limitada. A mente também é uma representação do ego. O nosso ego é limitado. Quando a gente começa a se desfazer do ego, a gente começa a ter uma visão mais ampla das coisas. E aí o cavaleiro, como ele não entende a linguagem metafórica do Merlin, ele disse, eu tenho uma mente muito boa. Aí olha a resposta do Merlin, além de muito esperta, a sua mente, foi ela que te aprisionou nessa armadura toda. Tem uma pergunta aqui, se a mente deleta ou fica arquivado na nossa memória. Vamos falar assim, olha, vamos diferenciar essa mente consciente da mente inconsciente. A nossa mente consciente é praticamente o nosso ego. O nosso ego filtra algumas informações. Vamos imaginar assim que o ego é o filtro e a mente inconsciente é onde vai tudo. Então, algumas coisas você vai reter na sua mente inconsciente. É aquilo que você precisa para sobreviver, para sobrevivência nesse mundo externo. Então, isso vai ficar arquivado na sua mente consciente. Agora, a nossa mente inconsciente, ela capta tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Eu estou aqui conversando com vocês nessa live, pode ter um passarinho que está passando, cantando lá na rua, minha mente inconsciente está captando isso. Pode ter um carro passando na rua, eu não estou atenta a esse carro, mas a minha mente inconsciente está atenta a isso. Por isso que a nossa intuição, ela não vem do nada. Ela vem dessas informações que são captadas enquanto a sua consciência está atuando naquilo que é para a sua sobrevivência. A sua mente inconsciente está captando tudo que está acontecendo ao seu redor. Sabe quando você sente aquela informaçãozinha ali, mas você não consegue interpretar ela? Você vem aquele insight, aquela ideia interessante, você nem sabe como aquela ideia veio, né? Então, existe essas informações que estão num nível
mais inconsciente. Por isso a memória, a nossa mente consciente, o nosso ego, ele vai arquivar algumas informações que a gente tem acesso. Por exemplo, se eu falar assim, como era sua mãe? Me fala da sua mãe, me fala do seu pai, me conta como era a sua infância. Essas informações, elas estão na sua mente consciente, você consegue acessar elas em qualquer momento. A nossa mente inconsciente a gente não tem acesso, então elas são informações que vão para uma camada mais profunda. Deu para esclarecer a pergunta, a dúvida? Se tem alguma relação com mindset. Tem uma relação com atenção plena. Atenção plena, mindfulness. Por quê? Por que essa relação? Quando a gente começa a trabalhar a meditação, a atenção plena, a nossa mente, a gente aprende a silenciar a mente, a gente silencia a mente consciente. E a nossa mente consciente, ela é extremamente tagarela. Sabe quando você vai dormir e a sua mente não para? Você está parado, descansando, a sua mente não para. A nossa mente, ela é uma tagarela, ela fala o tempo todo. E aí, seria isso mais ou menos um sexto sentido, nosso inconsciente, essa intuição. E aí, quando a gente começa a praticar mindfulness, atenção plena, viver o momento presente, a gente a gente desenvolve a habilidade de silenciar a mente consciente, a silenciar essa mente do ego. E aí, quando a gente silencia a mente do ego, a gente consegue acessar conteúdos mais profundos. Deu para responder? Por isso que eu gosto muito dessas técnicas de meditação. E hoje em dia tem técnicas muito boas, tem meditações ativas. Vocês sabiam que cantar é um tipo de meditação? Dançar é um tipo de meditação? Existem atividades simples no nosso dia a dia que é um tipo de meditação, que são coisas que nos mantêm tão centrados nela que a nossa mente desliga, a nossa mente para de falar. Então, quando você está cantando uma música que você gosta, você está num estado meditativo. Quando você está dançando, deixando o seu corpo se movimentar intuitivamente, espontaneamente, você está entrando num estado meditativo. Então é muito interessante essa questão da atenção plena, ela funciona muito nesse processo de se permitir viver o momento presente. Quando você se permite viver aqui e agora, estar presente no momento presente, né? Parece redundante isso, mas faz todo sentido. Quando você permite estar aqui e agora, você deixa, o seu ego se dissolve nisso, você sai do controle. Porque o ego quer controlar, o ego quer exercer controle. E aí você sai desse lugar de controle, você entra no espaço espontâneo. A gente está quase encerrando, faltam alguns minutinhos só. E eu acho que esse papo está ficando bem mais gostoso agora. E aí essa questão assim, de ser espontâneo, de fazer coisas que te dão energia, que te trazem para o momento presente. Como avançar nos conteúdos mais profundos. Primeiro, como avançar nos conteúdos mais profundos? Eu acho que não existe uma receita pronta, cada pessoa vai encontrar a sua própria forma. Mas o que eu recomendo, não só sendo psicóloga, né? Eu trabalho com a psicologia do inconsciente, né? E eu acredito, né, essa linha que eu sigo, eu acredito que no nosso inconsciente existem os nossos traumas, as nossas dores, mas existem também as nossas riquezas, né? Essas riquezas é o quê? Potencial, habilidade, dons, talentos, né? Então, como que a gente acessa isso? Primeiro, se desfazendo dessa ideia do que você construiu a respeito de si mesmo. Essa coisa do eu sou. Eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou comunicativo, eu sou. Quando você diz eu sou, você está se limitando. Então, sair do eu sou. O eu sou é ego. A gente tem que sair do ego e se permitir expandir, né? O que eu sou?
eu posso ir além disso, eu posso ir além dessa ideia do que eu construí ao meu respeito. Existem muitos profissionais que trabalham com esses conteúdos mais profundos, né? Eu, com os meus pacientes, eu trabalho a análise de sonhos. Quando o psicólogo trabalha com a questão do inconsciente, ele sabe identificar aspectos inconscientes do paciente. Então, a psicoterapia permite te fazer esses questionamentos. O psicólogo, ele não te dá respostas, ele faz perguntas e a partir dessas perguntas são meio que chaves, né? É uma chave que você vai abrir uma porta ali para uma reflexão, para pensamentos mais profundos. Então, esse é um caminho para acessar esses conteúdos mais profundos, né? Quem tiver interesse, né, procurar profissionais, existem grupos, existem imersões que trabalham a nossa mente, trabalham o inconsciente, existem livros muito bons do inconsciente, existem vídeos no YouTube muito bons. Eu acompanho muito no YouTube uma página que chama, um canal chamado Nova Acrópole. Eles trazem conteúdos muito interessantes. Então, acessar o conteúdo mais profundo é você se permitir sair do nível raso. É você tirar um tempo para se observar, para entender as suas angústias, para se questionar, né? Para você se observar, exercitar a auto-observação, a autoanálise. É um caminho para entrar nesse conteúdo mais profundo. É sair da negação. Quando a gente tem um defeito, pensa em um defeito que vocês têm. E aí, tem defeitos que a gente leva anos, a gente fica negando, a gente não quer acreditar que tem. Tem gente querendo agendar uma terapia comigo, gente. Eu tô fazendo atendimento online, tá, gente? Eu tô planejando também iniciar um grupo terapêutico. Depois, quem tiver interesse em participar desse grupo terapêutico, nesse período de quarentena, eu vou fazer alguns trabalhos terapêuticos com preço super mais em conta, mas não vou falar disso agora, a gente tá sem tempo. Mas essas lives, eu acho que essas lives vão permitir para vocês, assim, refletir sobre muitos conteúdos, avançar, né, para uma reflexão mais profunda. O objetivo aqui é a gente sair daquele nível de discussão rasa, aquele nível que fica ali, você tem que se motivar, você tem que ser resiliente, você tem que buscar leituras motivacionais. Essa live aqui, o objetivo dela é sair disso, sair desse nível raso e a gente ir para uma análise interna, para uma observação pessoal, uma observação mais profunda. E da mesma forma que eu estou fazendo isso, né, eu acredito que existam vários profissionais que estejam nesse caminho de uma discussão mais profunda, de um olhar um pouco mais adiante sobre as coisas, né? Mais alguma dúvida, gente? Nós estamos ainda com algum tempinho. 5 minutos. Tá. Vou dar sequência aqui no livro. Parece que não tem mais perguntas. Oliveira perguntou se essa intuição é tipo um sexto sentido. É bem parecida com essa ideia de sexto sentido. Vou ver mais algumas perguntas aqui, gente. A Alisson pediu para deixar a live salva, eu vou deixar. Gente, quem quiser o livro, eu tenho esse livro em PDF, eu também tenho o link para quem quiser baixar o livro. Como eu falei, já falei outras vezes aqui hoje, né? Às vezes parece até meio repetitivo, mas é um livro de uma linguagem aparentemente infantil e ao mesmo tempo uma linguagem profunda. Ele traz muitas reflexões. Tem uma parte, tem uma frase, a gente não chegou nela ainda nesse livro, mas só para vocês terem noção da profundidade desse livro. Chega um momento que o cavaleiro vai falar assim: quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Quantas lágrimas a gente deixa de chorar e a gente vai se afogando nessas lágrimas. Uma coisa que eu gosto muito de falar com as pessoas acham que que adquirir controle emocional é abafar as emoções.
E eu sempre falo que controle emocional não é abafar as emoções, é permitir que as emoções se manifestem da maneira certa. Isso é controle emocional. Isso é crescimento emocional, é deixar as emoções fluírem. Se você está com raiva, deixa a raiva se manifestar. É claro que você não vai sair batendo em ninguém, chutando ninguém, brigando, mas sinta a raiva e reconheça a sua raiva. Se você está triste, não negue sua tristeza, sinta sua tristeza, reconheça ela e vivencie essa tristeza pelo tempo que for necessário. A nossa sociedade, ela tenta camuflar, ela tenta sufocar nossas emoções. E aí, à medida que a gente sufoca, a gente tenta controlar as emoções, a razão ela vai dominando. E a razão não tem que dominar, é um equívoco a gente achar que a razão é superior à emoção. Para vocês terem ideia, o nosso cérebro ele é dividido em 2 hemisférios, esquerdo e direito. Um hemisfério é emocional e o outro hemisfério é racional. Se nós temos 2 hemisférios, um lado emocional e um lado racional, é sinal de que a gente precisa dos 2. Então não existe uma superioridade, razão e emoção, não existe um superior ao outro. Existem momentos que nós precisamos da razão e existem momentos que nós precisamos da emoção. Então controlar as emoções, adquirir crescimento emocional não é abafar as emoções, é reconhecer as emoções, sentir as emoções à medida que elas vêm e tentar compreender o que essas emoções estão te dizendo. A frase "Sou anjo negro" me pediu para repetir. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Essa parte vai vir mais adiante nesse livro. Mas eu falei agora, eu citei ela agora para a gente entender a profundidade desse livro. Gente, se vocês pegarem esse livro, ele é fininho, é um livro pequeno, ele tem umas 60... Eu tô com ele em PDF aqui, ele tem 60 páginas no PDF. Ele impresso deve ser um pouco mais. Mas ele é um livro que traz um conteúdo muito profundo. Vocês perguntaram aqui como acessar esse conteúdo mais profundo, como acessar o nosso eu mais profundo, né? É começando a refletir a respeito dessas questões. Mais alguma pergunta, gente? Conteúdos mais profundos? Então hoje, fazendo um paralelo entre ontem e hoje, deixa eu ver se a gente conseguiu. Hoje não deu para terminar o capítulo 2. Vamos ver aqui. Olha só, o cavaleiro não pôde refutar isso. Mais uma vez ele disse, eu coloquei essa armadura porque tinha medo. Aí ele disse, não, eu vesti a armadura para me proteger quando ia para a batalha. E você tinha medo de que fosse gravemente ferido ou morto. Então nós construímos as nossas armaduras para nos defender dos nossos medos. Quer entender a profundidade? Comece a refletir os seus medos. Tchauzinho, gente, acabou o tempo aqui.